Comecei esse canal há mais ou menos um mês e pouco. E em dias como o de hoje eu entendo YouTubers famosos aí que acompanham seus times do coração, como por exemplo Barolo, né, do São Paulo, do próprio São Paulo, ou Farido lá do Grêmio, o Baldaço do Inter, esses caras assim. Tem dias que você não quer gravar. Tem dias que você quer esquecer que você torce pro time, que quer só ir dormir. Esquecer. Mas a gente tem um compromisso. A gente fez um canal com o intuito de acompanhar o clube do coração. E a gente tem que estar com o clube do coração tanto nas horas ruins quanto nas horas boas. E nas horas ruins é que a gente mostra se a gente realmente tem esse clube como time do coração, se a gente torce de verdade, né? Ou se é só uma modinha. Pois bem, quando eu comecei esse canal, o Atlético estava na oitava de final da Sul-Americana, onde havia perdido por 2-0 para o Olímpia, e estava nas quartas de final da Copa do Brasil, onde havia ganhado pelo mesmo placar do Corinthians. E quando eu comecei o canal, eu acreditava que na Sul-Americana já estava bom. Nós havíamos passado por um grupo dificílimo, com clubes tradicionalíssimos do cenário sul-americano. Havíamos conseguido nessa classificação a duras penas. E chegar nas oitavas de final já tinha sido um grande feito histórico, na realidade. Já na Copa do Brasil, obviamente com o resultado a favor, 2-0, a gente acreditava que passar para semifinais era natural. A gente ia lá na arena, né, do Corinthians, ia segurar um 0-0, ia talvez, quem sabe, até mesmo ganhar por um gol de diferença, ou perder por um gol de diferença. E seria a classificação simples. Pois bem, o Atlético conseguiu virar o placar contra o Olímpia e classificar para as quartas de final. E conseguiu ser desclassificado para o Corinthians com uma derrota humilhante de 4-1. E aqui a gente estava. Logo nessa derrota, eu fiz o meu primeiro vídeo de reação, né, do meu pós-jogo. Foi o primeiro contra o Corinthians. Nós estávamos então nas quartas de final da Sul-Americana, eliminados da Copa do Brasil. E contra o Nacional fizemos jogos sensacionais. 1-0 lá, um jogo absurdo, onde tomamos uma pressão violenta, ganhamos mais na sorte do que no juízo. E fizemos um 3-0 louvável aqui no Serra Dourada. E chegamos na semifinal da Sul-Americana contra um São Paulo que vinha de derrotas marcantes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na própria Copa do Brasil. E que estava em baixa, era um clube em baixa sim, naquele momento. Mesmo o Atlético Goianiense estando na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, nós tínhamos uma esperança de fazer um bom jogo contra o São Paulo aqui. E fizemos o bom jogo. Conseguimos novamente uma diferença de 2 gols em uma disputa de Copa. 3-1 contra o São Paulo, conquistado com um jogo de imposição, onde o São Paulo obviamente jogou com 1 a menos, como todos sabem. E aí a gente chega para o jogo decisivo no Morumbi. A gente pensa o seguinte, que quando você comete um erro, o mais comum é que você aprenda com aquele erro e busque não repeti-lo. E obviamente era isso que a gente esperava. Mas antes desse jogo contra o São Paulo, a gente teve um jogo contra o Atlético Mineiro, aqui em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. E foi mais uma derrota. Continuamos na 19ª colocação. O time está agora sendo treinado pelo Eduardo Batista, num 4-4-2. Cadê a esperança? O que ainda nos restava eram os 2 gols de diferença. E lá fomos nós para o Morumbi jogar a partida mais importante da nossa história, saindo no começo do jogo ganhando de 2-0. Já imaginou você jogar o jogo mais importante da sua vida, participar assim da coisa mais importante da sua vida e já começar essa coisa vencendo? Será que você não lutaria com todas as forças para que essa coisa importante da sua vida se realizasse?
Agora, será que realmente para esses jogadores que estavam lá no campo, hoje, enfrentando o São Paulo, apesar de ser o jogo mais importante da história do Atlético, para esses jogadores foi o jogo mais importante da história deles como jogadores de futebol? Porque você pensa o seguinte, o time foi armado novamente num 4-4-2, porém dessa vez com um time 4-4-2 não tão defensivo. Os três volantes, formados por Gabriel Baralhas, Edson Fernando e Marlon Freitas, tinham apoio ofensivo do Jorginho à frente, além de Wellington Rato e Churin, que são jogadores que são decisivos. Mas para esses jogadores serem decisivos, a bola tem que chegar neles. E o que se viu? O que já esperávamos. Claro, era óbvio. Qualquer pessoa com mínimo conhecimento de futebol em 2022 sabia que o São Paulo ia abusar dos cruzamentos. Foram mais de 40 no jogo. Todo mundo sabia que a ideia era o quê? Bola no Reinaldo e cruzamento na área. Porque o Igor Vinícius ficou bem evidente nos jogos, tanto no jogo contra o Atlético aqui em Goiânia, quanto nos outros jogos do Campeonato Brasileiro, para quem acompanhou, que ele tem uma péssima presença ofensiva. O Igor Vinícius não cruza tão bem, então a bola iria pender para o lado esquerdo, para os cruzamentos na área. E obviamente buscando o Caleri e o Luciano, mas o Rogério Ceni surpreendeu, ao invés de entrar com o 3-5-2 que a gente esperava, ele entrou num 4-5-1, ou se você quiser chamar, num 4-1-3-2, se você quiser considerar dessa maneira, aonde o Patrick estava apoiando a frente. Então não tinha só Caleri e Luciano para se preocupar, você tinha que se preocupar também com a subida do meia ofensivo. E aí, galera, é lamentável dizer que o time parece que não estudou o adversário. O Eduardo Batista parece que não falou com o elenco sobre como o adversário iria jogar, porque ficou tão óbvio que estava mal armado, que no meio do primeiro tempo, detalhe, o São Paulo já vencendo de 1-0, o Eduardo Batista teve que improvisar o Wellington Rato como um outro apoio na marcação, pelo lado defensivo, no lado direito defensivo do Atlético Goianiense, para poder conter as subidas, né, naquele lado. E com isso ele anulou o lado esquerdo ofensivo do São Paulo. E o 1-0 terminou assim, com o Atlético sem praticamente chegar na área. Porém, no finalzinho do primeiro tempo a gente teve um fio de esperança, porque parece que o time entendeu que com aquela formação o São Paulo dava espaços nas laterais. E aí com as inversões rápidas de jogo, o Atlético até conseguiu chegar ali na lateral direita com o Dudu e conseguir alguns lances e cruzamentos totalmente errados, porque o Dudu hoje não conseguiu acertar uma bola dentro da área. Fomos para o segundo tempo perdendo de 1-0. Ainda estávamos com a classificação em nossas mãos, mas parece que o time não estava interessado em mostrar interesse em continuar com essa classificação. Segundo tempo veio e o panorama piorou. O time parou de chegar ao ataque, até acontecer o segundo gol, novamente do Patrick, novamente com uma falha do Wanderson, que ficou olhando a bola passar na frente, além da falha do Dudu, que não apoiou na marcação e não auxiliou ali na chegada do lateral no momento do cruzamento. Galera, 2-0. E a minha sensação é que o terceiro gol do São Paulo não ia demorar. Mas aí parece que o São Paulo também perdeu a força ofensiva. Não conseguiu mais impor aquele peso ofensivo que estava conseguindo ali nos primeiros minutos do primeiro e do segundo tempo. E o jogo foi ficando aquela morosidade, foi diminuindo o ritmo, todo mundo foi cansando, obviamente. E a impressão que eu deu é que o time queria levar o jogo para os pênaltis. Sabe, qual que é a vantagem de você jogar com 2 gols a mais de diferença e você querer levar a decisão para os pênaltis, ficar satisfeito com os pênaltis? Cara, você tá em campo, você entrou ganhando de 2-0. É como se você tivesse simplesmente deixado o time empatar em 2-2 e estivesse satisfeito com o resultado.
Não, cara, é o jogo que vai decidir a temporada. Você tem que dar a vida. E não foi isso que eu vi em campo. Os jogadores ali, o cara que mais se entregou ali, que eu vi, foi o Léo Pereira quando entrou no segundo tempo. Foi o cara que parecia mais interessado em lutar pelo jogo, em correr atrás da bola mesmo. O resto, parecia que tava gostando do placar. Parecia que o time estava esperando que o São Paulo conseguisse reverter a situação. Eles entraram em campo meio que sabendo que o São Paulo ia fazer 2-0. Cara, vamos lá. O Atlético Goianiense é um time emergente. Mas não significa que o time em campo tem que jogar como um time pequeno. O elenco chegou na semifinal da Sul-Americana não foi porque ele foi um time pequeno jogando na defesa. O time chegou ali porque ele era bem armado taticamente e impunha medo ao adversário quando subia ao ataque. Principalmente nas jogadas pela direita com o Dudu, nos cruzamentos, nos chutes de fora da área do Marlon Freitas. O time chegou ali por méritos, porque jogou sem medo. E o Atlético jogou com medo. Assim como ele jogou contra o Corinthians, onde perdeu por 4-1, contra o São Paulo ele entrou com medo. O time entrou medroso. Como um time pequeno. E assim, galera, vontade, é porque eu não quero tomar o tempo de vocês, mas a vontade era pedir 1 minuto de silêncio pelo futebol do Atlético Goianiense em 2022. Porque a impressão que eu tenho é que ele morreu. Sei lá se foi as declarações do Jorginho, porque foi depois daquilo que os jogadores então entenderam a realidade, tá? De que jogam num time que não é o Palmeiras. Um time que não é um gigante do futebol brasileiro. Já que jogamos num time que não é um gigante do futebol brasileiro, não temos obrigação de chegar nas fases finais das Copas em que estamos disputando. Não temos obrigação de ficarmos na Série A, porque não somos um time gigante do futebol brasileiro. A impressão que dá é essa, que os jogadores estão com essa mentalidade. E aí, Eduardo Batista, novo técnico do Atlético Goianiense? É isso que eles estão pensando? É isso que você está passando para os seus jogadores em campo? Que nós somos um time pequeno? Que nós somos um Mirassol? Nós somos uma Ponte Preta? Com todo respeito à Ponte Preta, que já teve uma grande história no futebol brasileiro, mas nós não somos mais a Ponte Preta, que está disputando a Série B, lutando para não cair. Nós não somos o Mirassol, que estamos subindo de Série D para Série C. Nós somos o Atlético Clube Goianiense, que fez uma escalada monstruosa, tanto administrativamente como esportivamente, e disputa com méritos em 2022 a Série A, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Não somos um time pequeno, somos um time emergente. Isso é muito diferente. Vide outros clubes como Fortaleza, Ceará, o próprio Goiás aqui no nosso estado, que são times que, por mais que sejam times emergentes que estão em crescimento, eles não têm medo de enfrentar o adversário. E o Atlético também não estava com esse medo. Até a declaração do Jorginho, que parece que colocou isso na cabeça dos jogadores. Adson Batista, o que está acontecendo dentro desse elenco? Desde que foi dada aquela declaração. Será que os caras estão entendendo assim? Que o time é pequeno? O time é um Mirassol? Mas nós vamos cair para a Série B. Nós não conquistamos nada nesse ano. O Campeonato Goiano. Cara, Campeonato Goiano não é parâmetro. Desculpa, não é parâmetro. A Sul-Americana a gente caiu. A gente não vai disputar nem a final. A Copa do Brasil tava na mão. A Copa do Brasil era nossa. Pelo menos a semifinal. Era garantia que a gente ia conseguir classificação. 2 gols de diferença. E o time se apequenou. Porque, de acordo com um técnico que passou pelo clube, vem treinar o Atlético Goianiense para ver se você consegue fazer o que você faz no Palmeiras. Foi essa a declaração, lembra? Não faltou um pouco de conversa com o elenco para poder ter uma noção do que foi dito e tentar reverter essa ideia? Porque isso parece que está impregnado ainda do clube. O elenco parece ter entendido dessa forma. Não temos obrigação. Porque o Rogério Ceni
como um treinador de time grande, time gigante aqui do Brasil, e sim, o São Paulo é um time gigante do Brasil, ele veio a público dizer que era uma obrigação classificar. Sinceramente, pode até ser para o São Paulo uma obrigação pelo tamanho que o time tem, que o clube tem na história. Mas a obrigação de classificar para a final do Sul-Americana era nossa. Porque nós estávamos ganhando de 2-0. A obrigação era nossa. Assim como a obrigação de classificar para a semifinal da Copa do Brasil, quando a gente perdeu de 2-0 para o Corinthians. De 4-1 para o Corinthians, tendo ganhado de 2-0 aqui. A obrigação era nossa. Mas, não, somos um clube emergente. Somos um time pequeno. É assim que esse time, que esse elenco, entrou contra o Corinthians em Itaquera e entrou hoje contra o São Paulo no Morumbi. Então, sinceramente, hoje, galera, vocês que estão aqui acompanhando, vocês que estão assistindo, eu deixo o meu luto. Porque é assim que eu me sinto. Eu estou de luto pelos resultados do Atlético Goianiense. Na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. E não me venha dizer que, foi uma temporada memorável. Porque nós conseguimos um feito histórico, classificando para uma semifinal de campeonato internacional. Conseguimos chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. Realmente, são ótimas conquistas. E sairíamos de cabeça erguida, sairíamos satisfeitos da nossa conquista, satisfeitos do que tínhamos conquistado, se não tivéssemos jogado como um time pequeno. Se não tivéssemos entrado em campo com medo. Medo da responsabilidade de conseguir alguma coisa maior para esse clube. Foram 2 decisões onde entramos ganhando de 2-0 e conseguimos a proeza de sermos eliminados. Isso não é mérito de nada. A temporada foi boa? Foi boa. Mas o risco dela ser uma tragédia é eminente. Estamos na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. E é tudo que nos resta. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. O final do ano parece que vai ser sombrio para nós, torcedores do Dragão. É isso, galera. Um abraço do torcedor atleticano.